sendo gestadas, que ainda embrionárias, nasceram do âmago central, presente na luta de classes e no conflito antagônico entre capital e trabalho. É preciso, portanto, reacender a chama e provocar todas nós, que tenhamos a capacidade política de construir um bloco à esquerda do que está posto nesse cenário brasileiro, e que seja independente, autônomo e de oposição tanto à política ultradireita quanto à política de conciliação de classes, que exigiu da classe trabalhadora até hoje muito suor, muito sangue, muitas lágrimas e muito corte em toda a nossa carne. Obrigada. Agradecer a Dani, né, pela contribuição valorosa que nos trouxe nessa tarde. E agora nós vamos passar a palavra para Ana Leia Martins Lobo. Para a Kézia primeiro? É? Pode ser para a Kézia, que daí depois... Tá. Então, a Ana está sugerindo primeiro a Kézia e depois ela finaliza, né? A Kézia está aqui, Kézia Paz, né? Está aqui representando o Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS, o FET-SUAS, né? Onde o CRES também compõe. Né? Ela é musicoterapeuta, né? E trabalha com oficinas de musicoterapia no sistema SUAS, né? Mas no Centro de Defesa das Mulheres, né? De mulheres. E também ela é membro da Associação Paulista de Estudantes e Musicoterapia. Então, passa a palavra à Kézia. Eu vou te avisando. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui compondo essa mesa com o pessoal e tendo a oportunidade de representar o FET, né, tem outras companheiras aqui que estão junto com a gente na luta, né, a Cíntia, que ela não queria que eu falasse, né, a Patrícia, tem a Flávia, auxiliadora. Se eu esqueci de alguém, me falem aí, mas são as companheiras que estão com a gente lá nos encontros do FET. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais. Eu vou dividir minha fala com o Everaldo também, né, já que ele está compondo também esse espaço junto com a gente, acho que vai ser importante também a contribuição dele. Eu vou ser bem sucinta, porque acho que tudo que foi dito aqui com relação a conjuntura como um todo já foi bem rico. Acho que é até interessante a gente pensar, né? A gente passou a manhã inteira falando, e a gente à tarde aqui novamente, da negação de direitos, né? Em vez de a gente estar falando das conquistas, a gente está aqui falando, né, dessa constante negação de direitos, o que diz muito sobre o que está acontecendo atualmente, que eu acho que eu não preciso ficar me repetindo, porque já foi bastante destacado aqui. Esse contexto de negação de direitos já é uma coisa que já está presente na história, né, do nosso país. Então, o que automaticamente também faz com que a gente reconheça que a gente é um povo de muita luta. Eu acho que existe um senso comum que fala que, né, a gente não luta, né, brasileiro é acomodado, mas tudo que a gente conquista, que a gente tem, mesmo sendo pouco, acho que é baseado em muita luta do povo. E pensar que acho que que a gente teve conquistas importantes, né, nesses governos democráticos populares, apesar de todas as problemáticas envolvidas por ser um governo em disputa. Então a gente tem que reconhecer isso, mas a gente teve alguns avanços, e a Dani também trouxe bastante isso, que é a própria construção, né, da política, a construção do Sistema Único de Assistência Social é um desses avanços que a gente tem que reconhecer, apesar de todas as questões envolvidas, né, de ser tardio, como ela bem trouxe, né, de ele vir junto com a Política Nacional de Assistência Social, vir junto com a norma operacional básica, né, de recursos humanos, tardiamente, mas
estava aí para a gente, e o que a gente vem vendo, né, nos últimos tempos, isso apontava para um avanço, né, nas políticas sociais, mas aí a gente teve o golpe, né, um golpe parlamentar, que está fazendo cada dia mais com que essas pequenas conquistas estejam sendo, né, perdidas, né, mediante a todos esses retrocessos que já foram citados aí nessa manhã. Então, eu acho que eu nem vou me demorar muito, mas tudo que já foi citado, né, do que a classe dominante está demandando para a gente, né, enquanto classe trabalhadora, né, pensar os ataques, né, as contras-reformas, né, da Previdência, reforma trabalhista, toda essa questão de redução de investimentos, esse incentivo à mercantilização, né, dos serviços públicos, né, as terceirizações, as demissões, redução nos quadros, né, de recursos humanos, afronta ao controle social, os ataques ao BPC, os ataques ao Bolsa Família, a construção do programa Criança Infeliz, né, que já foi falado aqui, na contramão da política do SUAS. Enfim, essa desestruturação da rede como um todo, né, pela retirada de recursos financeiros, pela manipulação do orçamento, né, da assistência social. Tudo isso, toda essa retirada de direitos em geral, são estratégias, né, para fazer o desmonte, né, do SUAS. E, enfim, a gente tem falado nisso aqui bastante, mas a gente também tem que pensar as nossas estratégias, né, em como superar isso, em como ir na contramão disso para poder resistir, né? E eu acho que o FET, né, a organização, outros tipos de organização dos trabalhadores, mas a Dani também trouxe bastante isso, os fóruns, são espaços que a gente pode pensar essas estratégias, e acho que o FET é um espaço que tem feito bastante isso, para pensar esses desafios, né? Que desafios nós temos, a gente tem muito trabalho aí a fazer, mas pensar como superar esses ataques todos, né? Então, pensando enquanto FET, né, que tem tentado aí, a gente teve um encontro na semana passada lá na Baixada Santista, quem esteve presente pôde ver um pouquinho, né, das coisas que a gente tem feito, e também tem chamado as pessoas para compor junto, para poder discutir junto, em pensar em como superar esses desafios. Acho que o primeiro desses desafios é a organização dos trabalhadores, né? Então, pensar em estimular e sensibilizar os trabalhadores para a ocupação dos espaços de controle social, né, em aliança estratégica com os usuários. Acho que também pensar nisso, né, que todos somos trabalhadoras, trabalhadores, e que também somos usuários e usuárias. Eu acho que a gente precisa reforçar isso cada vez mais, porque acho que isso acaba unindo todo mundo, contribuindo para a luta. Então, a Dani também trouxe isso bastante, né, a importância de ampliar, de criar e de fortalecer e articular os fóruns, né, os fóruns regionais, os fóruns estaduais, e, ao mesmo tempo, também contribuir com o Fórum Nacional, né, que é o FNT SUAS, reconhecer o peso dos recortes de raça e gênero, né, na Constituição das desigualdades. Eu acho que é uma coisa que precisa ser reforçada e que, apesar de serem discussões que estão presentes e que estão em alta, eu acho que ainda falta algumas discussões mais pela raiz mesmo do problema, porque se a gente não considerar isso, a gente não avança, né? E, ao mesmo tempo, desmistificar e destrinchar o conceito de vulnerabilidade social, né? Tem uma campanha do CRP muito legal, que é contra o preconceito, né, dos usuários do SUAS, que eu acho que está nesse caminho. Acho que a gente também tem que pensar mais coisas nesse sentido, de destrinchar mesmo esse conceito que as pessoas têm de vulnerabilidade social, do preconceito, enfim. Investir no controle social da assistência, né, nas 3 esferas. Desenvolver ações parceiras
com controle social das políticas de saúde, criança, adolescente, pessoas com deficiência, idosos, direitos humanos. Desenvolver ações parceiras com os movimentos de usuários, manter a interface e acompanhamento do Poder Legislativo, monitorar as mudanças propostas pelo Executivo, tornar central, isso também a Dani trouxe de uma maneira muito bacana, as questões e ações voltadas à educação, né, à formação permanente, à formação política, né, participar, engajar as pessoas a participarem das atividades de troca de experiência. Eu acho que espaços como esse, espaços como o que a gente teve na semana passada lá em Santos, né, o Fórum o Fórum Estadual dos Trabalhadores que teve lá em Santos, são importantes para a gente se encontrar, debater, discutir junto. Então, eu acho que tem que fortalecer esse tipo de atividade. Capilarizar o acompanhamento da tramitação da PEC 004 e do PL da Lei do SUAS estadual. O FET chegou a fazer algumas ações nesse sentido, acho que depois até o Everaldo pode complementar, né, de ter tido conversas, né, lá na LESP com relação a isso. Fazer o acompanhamento das discussões e deliberações do CONSEAS, do CNAS, lutar pela realização das conferências em 2019, né, pensando naquilo que a gente também estava falando bastante, de ocupar os espaços, de manter os espaços que a gente tem, as conquistas que a gente teve. Vai ter uma mostra SUAS, né, em Belém, em setembro. Né, reforçar que é importante a participação também nesses espaços. Parece que as inscrições estão prorrogadas, acho que, né, então, foram prorrogadas, então é importante também. Isso. No blog do FET SUAS tem todas, né, as informações, a gente está sempre atualizando lá, quem quiser saber mais. Tem um folhetinho aí também do FET que está passando, para quem quiser acessar as redes e conseguir saber mais. E participar também da plenária extraordinária, né, do FNT SUAS, para terminar de construir o plano de lutas, né, que está aí. A Dani depois pode falar um pouquinho mais também sobre isso. Enfim, são muitos desafios, muita coisa para fazer. Lancei aqui algumas coisas que nós, né, do FET, pensamos de pontos principais, de tópicos, para levantar, de coisas que a gente precisa pensar, fazer mais. E fica o convite, né, para vocês conhecerem também o FET, se aproximarem. E aí eu divido a minha fala também com o Everaldo, que aí ele fala um pouquinho mais de como que é o FET, de como têm sido os encontros. Enfim, ele acho que pode complementar essa parte também. Obrigada, gente. Obrigado, Kézia. Estava comentando aqui com a Dani, né, que eu sou da época da política de assistência de 1995. Então, tinha até 2 anos a LOAS. Então, não tinha nada disso que se tem hoje, né? E eu fiquei até 2004, e aí, 2005, eu fui para a política de saúde mental da criança e adolescente, né? Eu participei da construção do primeiro CRAS do Brasil, que foi lá em Blumenau. Nós tínhamos um trabalho na periferia lá, e aí, já em 2003, nós tínhamos um equipamento, né, já com a nomenclatura, né, porque a gente participava desse debate de ter um sistema único, né, como a modo da saúde, para estar estruturada nessa condição de política pública, né? Então, assim, esses enfrentamentos com o primeiro damismo, Ruth Cardoso, né, comunidade solidária, isso tudo eu participei, né? Então, assim, e aí agora a gente, pelo CRES, volta, né, eu estou no sócio jurídico, que dialoga, né, com o SUAS, né, volto para mais diretamente o FET SUAS, que é o locus onde estão os trabalhadores, né, e perceba assim, né, não é mais uma política pública feita só por assistentes sociais, como na minha época, né, e a Kézia, acho que é a expressão disso, né, dessa diversidade, né, e dessa interdisciplinariedade que está colocada na política pública, né? E o FET ele expressa isso,
né? Porque ele não é constituído apenas por assistentes sociais, né? Mas tem lá o sociólogo, tem lá o psicólogo, o musicoterapeuta, enfim, né? O terapeuta ocupacional, né? Enfim, diversificou, né, esse rol, né, de atuação dos profissionais, né? E a gente tem feito lá, levado o debate, eu e a Patrícia do CRES, compomos o FET, né, e a gente tem debatido lá com os companheiros justamente essas concepções, né, e isso se manifesta na Carta de Princípios do FET, né, de que, primeiramente, nós somos classe trabalhadora. O usuário é trabalhador. Ele está na classe trabalhadora como nós. Então, há que se ter essa identidade de classe trabalhadora. Um outro debate que foi feito em Santos é que os trabalhadores da política de assistência, por si só, não vão dar conta de garantir a política pública. Porque as políticas públicas, elas não nasceram da benesse da burguesia e nem porque o Estado se colocou numa condição de protetor. Porque o Estado não é neutro, o Estado tem lado. E ele se configura pela correlação de forças. Leva mais quem tem mais força. Então, as políticas públicas, elas nasceram da luta dos trabalhadores. E não adianta, nós não vamos conseguir defender o SUAS se a defesa não estiver colocada no conjunto da classe trabalhadora. Então, não basta as direções sindicais ocuparem os espaços. Se as bandeiras dos trabalhadores do SUAS não estiverem colocadas nas centrais sindicais, nos atos da Paulista, porque nós estamos falando da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. É o tripé, sem ele não existe. Então, nós identificamos, e esse debate a gente está fazendo no FET, da necessidade de, nas greves, inclusive em greve geral, e a gente defende a greve geral, a defesa da política de assistência tem que estar colocada como um direito, né? Assim como a política de saúde, né, que fomos surpreendidos aí que o governo cortou a vacinação, né, das crianças de até 1 ano. Quer dizer, uma nova forma de extermínio dos pobres. Porque o rico compra a vacina. E nós havíamos atingido 95% da cobertura e caímos para 68%. Inclusive com aí a incidência de paralisia infantil. Isso é muito sério. Então, esse debate lá no FET, aí, no Fórum Nacional também, nós fizemos essa reflexão de que, quando fomos discutir o Criança Feliz, a gente descuidou da intersetorialidade. Não veio o Fórum de Saúde, não veio o pessoal da Educação. Então, são desafios que estão colocados lá no FET, né, que encontra todas as dificuldades de organização que compõem a classe trabalhadora. Não é diferente. Essas articulações, né, e o diálogo. Porque tem as suas contradições, como a Dani colocou, né, agora sem o imposto vai ter que voltar para as bases. E a gente precisa estar pautando isso como parte do nosso projeto ético-político. Então, assim, numa reunião do Pleno, até o Luciano colocou, né, o frontispício do nosso projeto ético-político é o novo projeto societário. Nós queremos outra sociedade, não essa que está aqui, né? E a ocupação dos espaços e a participação nos espaços de organização da classe trabalhadora é uma deliberação, né, compõe o quadro das deliberações do conjunto Cefes-Cres, como diretriz de atuação política, né, da categoria. E fazendo exercício, porque não somos mais só nós, né? Não somos mais só os assistentes sociais, como não são só os músicos terapeutas, como não são só os psicólogos. Mas esse desafio está colocado no conjunto, e está colocado no CRES São Paulo. Então,
o espaço do FET como um espaço, né, prioritário de organização dos trabalhadores, né, que vai tensionar o Estado no sentido de garantir o direito, inclusive da educação permanente. É função do Estado ter uma política de Estado de educação permanente dos trabalhadores do SUAS, que atenda aos interesses dos trabalhadores do SUAS. E aí, trabalhadores, somos todos. Porque nós também somos usuários do Estado. A cadeira onde sentamos e a sala onde atendemos não é nossa, nós usamos aquilo lá. Mesmo terceirizado, né? Se é com recurso público, a ação é pública. E também porque se insere, né, na execução de uma política pública, né? Compreendendo que somos todos trabalhadores, usuários e quem atua, né, diretamente na execução da política pública, né? A Kézia traz essa necessidade do estímulo à organização dos trabalhadores, né? E aí, aquilo que a professora Yasbeck de manhã falou, né? Nós precisamos ir onde o povo está, porque é lá que eles estão organizados. E a gente precisa permitir que a organização do usuário, que acontece lá no seu território de moradia, entre nos nossos equipamentos. Porque não entra. Né? Dado até o dado que a outra professora trouxe, né? 6 assistentes sociais para atender 4.000 famílias, enfim, né? Os desafios que estão colocados, né? Então, esse debate, o FET SUAS aqui em São Paulo tem feito. Né? E vai estar manifesto aí na nossa carta de princípios, né? Que vale a pena entrar lá no blog, né, para poder também se apropriar das ações e participar. As reuniões são abertas, né? E o calendário está colocado lá no blog. Agora eu vou passar para você, Ana. Eu tenho que tirar o óculos para ler aqui. Sem ele não enxergo aí, com ele não enxergo aqui. Tá? Então, Ana Leia Martins Lobo. A Ana Leia é assistente social, né, graduada pela Unesp, Unesp Franca. Mestre em Serviço Social pela PUC, São Paulo. Né, ela é docente da Unisep, do Vale do Ribeira, trabalha no CRAS, né, trabalhadora da Política de Assistência, no município de Jacupiranga, e compõe a direção estadual do CRES São Paulo. Bom, boa tarde a todas e todos, né? Everaldo já me apresentou aí, eu sou Ana Leia, né? Faço parte da gestão estadual, trilhando a luta com consciência de classe. Também estou, né, como trabalhadora do SUAS, lá no CRAS, uma cidadezinha pequenininha. Quando a professora Sônia, né, coloca de manhã os municípios pequenos, me identifiquei, porque hoje o município que eu trabalho tem 13.000 habitantes, né? E tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, como tudo na vida, né? Bom, gostaria primeiro, né, de cumprimentar todos os presentes, ressaltar a importância desse seminário, né? A gente, como o Kelly ressaltou pela manhã, em prazo de 4 horas, a gente teve todas as inscrições desse evento, né, preenchidas. Uma pena, né, que, porventura, creio que nem todos aqueles que fizeram inscrição estão aqui hoje, né? Mas acredito que tomou essa proporção justamente porque hoje a política de assistência social é a que mais emprega os assistentes sociais, né? Tanto no estado de São Paulo como em todo o Brasil. Então, acho que esse seminário ele é muito emblemático, né? Principalmente nessa conjuntura que a gente está. Gostaria de saudar também minhas companheiras de mesa, né? A Dani, do Cefes, Kézia, FET SUAS. Um prazer realmente ter uma profissional de uma outra área, né? Eu acho muito bom quando o serviço social conversa com as outras áreas, porque a gente tem uma tendência muito grande a se fechar no nosso mundinho, né, e discutir o serviço social pelo serviço social. Então, é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de outros companheiros comporem com a gente, meus colegas Nívia e Everaldo.
E aí dizer, né, da tarefa que me coube hoje, enquanto CRES São Paulo, falar um pouquinho sobre esse contexto de negação de direitos e os desafios colocados aí para os trabalhadores do SUAS, né? Ressaltando o papel do conselho, né, que eu acho que muitas vezes esse papel, os profissionais da base, e é difícil mesmo compreender, né, o papel do conselho regional, porque a gente a todo momento é demandado, né, como se a gente fosse, às vezes, um sindicato dos assistentes sociais, né, e muitas vezes chega para nós demandas que nem sempre, na sua maioria, são atribuições do conselho, né, e aí a tendência é que os profissionais, né, critiquem, olha, o CRES não chega aqui, né, e falo isso porque venho de uma região afastada aqui da região metropolitana, né, em que a gente tem pouca organização, e é isso que eu escuto dos profissionais, né, que o CRES não está presente, que o CRES isso, que o CRES aquilo. Então, como que a gente lida com isso na prática, né? E eu acho que, na minha fala aqui, eu vou trazer um pouco isso, né, do papel que o CRES tem enquanto orientar a categoria, né, enquanto traçar algumas diretrizes de orientação para o trabalho profissional. É inevitável, né, a gente falar dessa conjuntura. Eu acho que, como a Kézia colocou, né, a gente já, desde a manhã, a gente fala sobre isso, mas minimamente, né, a gente acompanha no nosso dia a dia os reflexos dessa conjuntura. Então, tinha até preparado uma fala, mas acho que, para não ficar muito repetitivo, caminho nisso, né, pontuando que eu acho que é inevitável de se negar que hoje a gente tem, né, uma ortodoxia neoliberal, né? A gente vem, sim, de políticas neoliberais aí, intensificadas nos anos 90, né? Mas eu creio que, com esse governo, a gente tem uma intensificação da ortodoxia neoliberal, né? Onde a gente vê congelamento aí, né, dos gastos, o dinheiro, né, sendo gasto para bancar o capital e não para atender as demandas da classe trabalhadora, de toda a população, né? E, principalmente, esses retrocessos, né? Eu acho que é claro que hoje a gente não pode ter a ilusão de achar, né, que a política de assistência é o suprassumo ou aquilo que a gente teve com o SUAS, né, foi tudo que a gente lutava. Não, acho que a gente tem essa noção de que é preciso ainda melhorar e muito, né? A nossa luta é pela ampliação. Mas a gente não pode negar que os retrocessos, né, aquilo que minimamente a gente conseguiu avançar aí nos anos 2000, vêm sendo atacados, né? Principalmente aí, eu acho que mais expresso pelos programas, né, como foi citado pela manhã, alguns programas aí do governo federal, o corte, né, que está tendo radical com relação ao financiamento da própria assistência e demais políticas. Então, com certeza, é inegável esse retrocesso ao SUAS, né? Mas eu gostaria de resgatar também essa concepção que a gente tem de seguridade social, né? Porque, às vezes, é preciso que isso fique bem claro quando a gente vai discutir seguridade social. Então, eu até resgato o que está lá na Carta de Maceió, 2000, né? Um documento que já tem 18 anos, mas convido aos profissionais que ainda não leram, que procurem, né, e leiam a Carta de Maceió, porque lá traz a concepção que esse conjunto né, propõe a construir, que é a concepção de seguridade social, compreendida como um padrão de proteção social de qualidade, com cobertura universal para situações de risco, vulnerabilidades ou danos dos cidadãos brasileiros. E aí eu ressalto isso porque eu sei que aqui hoje tem profissionais, né, que não atuam só na política de assistência, mas que atuam naquilo que a gente acredita que compõe a seguridade social, que é as demais políticas, né, sociais. Então, acho que é importante a gente resgatar essa concepção de seguridade social, né? E, dentro dela, então, compreender que a política de assistência social integra essa concepção, né? Então, esse conjunto Cefes-CRES, vem se colocando, né, na defesa de ampliação e universalização, principalmente que possamos fazer análise dessa política, da política de assistência, né, não com um fim nela mesmo, mas com uma interlocução necessária com a política econômica e com as demais políticas sociais, sobretudo marcadas por um desenho neoliberal que coloca limites em seu financiamento, execução, cobertura, oferta, dentre tantos outros aspectos, né? Porque senão a tendência é a gente fazer uma discussão
da política de assistência social por ela mesma, né? E aí, a todo momento, enquanto trabalhadora de um CRAS, né, como única técnica de referência lá, eu me cobro isso a todo momento, né? De como que eu estou trabalhando com as famílias, esses cortes do Bolsa Família, né? Porque as famílias vêm bater na nossa porta, reclamar, achar que foi a gente que cortou o benefício, né? Que a gente dê jeito para resolver isso, porque ela precisa daquele dinheiro. E aí, como que a gente senta com essa família e discute sobre isso, né? E faz essa discussão para além da política de assistência, né? Que isso é um reflexo da conjuntura. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Que a gente precisa começar a fazer a discussão da política de assistência para além dela mesma, né? E aí, ainda, né, na perspectiva de uma seguridade social pública, laica e de qualidade, a gente não pode sair do horizonte de luta, né? E colocar nessa agenda de luta uma assistência social pública que supere o assistencialismo, o voluntarismo e o primeiro-damismo. E eu acho que é isso que a gestão do CRES São Paulo vem defendendo ao longo dos últimos anos e tem sustentado suas defesas públicas nessa perspectiva, né? Acho que de manhã a gente já pôde ver alguns manifestos aí do Cefes, mas nós aqui do CRES São Paulo, né, cotidianamente, quando surge uma demanda de imediato, a gente se coloca a propor e discutir sobre isso, lançando notas, né, de repúdio, nota de apoio, notas técnicas. Então, é importante marcar isso, né, dessa luta que esse Conselho tem tido. Dando também visibilidade, dentro do conjunto Cefes-CRES, para as bandeiras de luta, né, e as deliberações desse conjunto. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse documento, né, bandeiras de luta do conjunto Cefes-CRES. Para quem ainda não conhece, está disponível na internet, né? Acho que é um documento que vale a pena a gente ler, se apropriar, porque é isso, as demandas elas chegam no nosso cotidiano de imediato, né? E aí a tendência é a gente não refletir sobre aquilo. Então é importante que muitas vezes a gente busque, para além dos manuais da própria política, né, outros documentos que possam nortear a minha ação profissional. E eu acho que as bandeiras de luta, as deliberações desse conselho, né, elas contribui nesse processo aí de a gente vislumbrar o horizonte que o nosso Conselho está colocando, né? E esses documentos, então, eles se colocam no debate na defesa de uma assistência social como política de direitos, reconhecendo seus limites, suas possibilidades e, principalmente, a necessidade de afirmação constante de uma importância no bojo do acesso a direitos sociais numa conjuntura tão avassaladora como a que vivemos. As bandeiras de luta, né, elas estão divididas em 3 eixos centrais, que é a defesa da profissão, a defesa da seguridade social e dos direitos sociais. E, então, não vou citar todas, né, as bandeiras de lutas que tem dentro do eixo de seguridade, mas resgatei aqui 2 delas, né, que tangem a participação, né? Então, a participação nos fóruns democráticos de defesa das políticas sociais e a participação nos fóruns de trabalhadores do SUAS, tendo como referência a Carta de Princípios e o Plano de Lutas constituídos democraticamente, né? Então, vejam que a participação nos fóruns, né, e nos espaços, ela está lá colocada nas nossas bandeiras de luta e nas deliberações desse Conselho, né? Então, sobre isso, né, sobre organização dos trabalhadores, tema que a gente vem trabalhando aqui nessa mesa e discutindo, eu gostaria de pontuar, né, que não é fácil falar de organização num momento tão fragilizado e precarizado, né? E aí eu me coloco muito nesse lugar, porque, como eu falei para vocês, né, lá na região em que eu moro, a gente não tem minimamente nenhuma experiência de organização dos trabalhadores do SUAS, minimamente uma organização dos assistentes sociais, como que eu, que estou lá na minha salinha, no meu município, trabalho com mais 3 assistentes sociais em todo o município, como que a gente, então, se organiza, né, e sai de trás da mesa e vai para o campo da atuação. E aí não é um cenário fácil, não, gente. Né? A gente, quando diz e convida, é claro que a gente sabe que é um cenário difícil mesmo. Principalmente porque a precarização ela não está só no trabalho, ela está lá no campo da formação profissional também. Né? Hoje eu divido o meu trabalho, hoje a minha chefe, diretora, ela
é uma profissional formada do ensino à distância, né? Lá na região a gente tem muito contato com os profissionais do ensino à distância, que por muito tempo, né, a categoria parece que não queria conversar, mas agora não dá mais, né? A gente precisa falar sobre ensino à distância, precisa conversar com esses profissionais, precisa chamar eles para o debate. Inclusive, não sei se tem alguém aqui, algum estudante do ensino à distância ou algum profissional que se formou no ensino à distância, né? Mas é preciso que a gente fale, e não só do ensino à distância, né, gente? Do ensino superior como um todo, né? Eu estou na docência hoje e eu vejo a precarização do ensino, né, do ensino superior no geral. Então, como que essa precarização da formação ela vai rebater a precarização do trabalho, né, na atuação profissional? Então, acho que são duas coisas que também estão interligadas, né, o trabalho profissional e a formação profissional. Justamente porque a gente tem profissionais que se formam acreditando que na prática, né, ou no trabalho profissional, a teoria do serviço social ela não se enquadra, né? E aí acaba por desenvolver um trabalho extremamente técnico-operativo a partir dos manuais que as políticas colocam, né? Então, o meu trabalho aqui a professora Yamamoto vai até falar, né, que ele se torna